sintoma, ela não me falou nada, né? Tá tudo bem. E aí eu vou ficar caçando pelo em ovo, é outra história, né? Então, eu estou fazendo o rastreamento, ela não tem sintoma. Quem não tem sintoma tem que fazer exame em busca de ver se tem alguma alteração. Mulheres para o câncer de mama, mulheres a partir dos 50 anos. E aí, qual é o exame ouro, né? Que é um exame que vai ajudar, então, a gente identificar precocemente esse câncer. É a mamografia, mas a partir dos 50 anos. E a gente faz a cada 2 anos. Não tem indicação de fazer antes, não aumenta, não diminui a chance de cuidar mais, essa mulher ter mais vida, se ela acha, na verdade não que ela acha antes, ela não tem sintoma, não tem indicação de fazer o rastreio antes disso. A gente sabe que causa mais dano do que benefício, está fazendo exame desnecessário e vai levando a intervenções desnecessárias, né? É isso que os estudos apontaram e eu já mostrei os estudos para vocês, certo? Autoexame não é recomendado estar fazendo, certo? Não é para você ficar orientando a mulher a olhar no espelho todo mês depois da menstruação e ficar, então, se palpando em busca de caroço. Não é para fazer autoexame, ele não é recomendado há muito tempo. A gente também sabe que ele causa mais dano do que benefício, certo? Então, o que a gente recomenda para a mulher? A gente fala que ela precisa se olhar. Olá, Carla, tudo bem? A Carla está aqui falando que ela viu alguns casos que o médico pede para repetir a cada 6 meses. Então, os médicos, eles não seguem os protocolos internacionais, nem os nacionais, eles têm uma mania de seguir a prática clínica deles, que não é baseada em nada, né? A gente está querendo formar profissionais que sejam baseados em evidência científica, né? O que eu estou falando para vocês está tudo no manual do Ministério, os manuais que eu já passei disponível para vocês. Acho que vocês, não sei se lembram, né, no começo da aula e das minhas aulas, eu sempre falo com vocês que não é para confiar nas coisas que eu estou falando, ainda mais dessas que são tão polêmicas. Então, minha sugestão é que vocês leiam mesmo os artigos, porque eu sei que é bem polêmico o que eu estou falando, e a gente vai acreditar mais nessa nossa fala quando vocês lerem mesmo, né, o artigo que eu passei, tá lá no Drive, as últimas recomendações, elas são ótimas e vai estar falando tudo isso também. Então, tá, os exames pedem a cada 6 meses, e aí tem uma tendência, até o estudo mostra que a gente, que é diferente, pediu a 6 meses porque ele viu alguma alteração, ou tá tudo bem ficar pedindo a 6 meses, é diferente. Rastreio é quando não tem nada, né, investigação é outra história. Rastreia quando não tem nada, então isso é uma coisa importante. E aí ele pediu mamografia a cada 6 meses, ou foi ultrassom, que também não é recomendado para câncer, às vezes ele está querendo ver uma outra coisa, mas em geral não é indicação da gente ficar fazendo nada na nossa mama, a não ser o nosso autoconhecimento, né? Alguém perguntou em relação à prótese, e pois é, quem tem prótese mamária, é um pouco mais difícil as duas coisas, tanto de ver na mamografia, né, como também do exame clínico de mamas. Então, são mulheres que têm mais dificuldade da gente identificar a alteração. Mas a gente segue o exame normal, o passo a passo normal. Então tá, não sei se ajudou, mas a minha dica é: não confie em ninguém, não confie em mim, não confie nos médicos. Não é porque o médico te deu uma orientação de fazer uma coisa que você tem que fazer em todas as áreas. Eu não confio em ninguém. É que dependendo da situação a gente tem que ceder e ok, mas em geral eu não confio em ninguém. E aí eu sempre vou atrás de pensar, será que esse exame faz sentido estar pedindo ou não? Porque é muito comum a gente fazer um monte de exame e esses exames só levam a mais alterações e no final não ser nada. Aí você passou por um monte de processo, além das intervenções que mexem com o nosso corpo e causam dor, desconforto, e o processo psicológico, de você achar que você tinha uma alteração e não era nada. Então é isso. Mas sim, eles pedem sim, eles têm uma ideia de quanto mais, melhor. E os estudos estão, né, a gente fez questão de ler junto em aula uma parte do texto lá do estudo
da diretriz, né? Não é nem um estudo, é uma diretriz que ela tem uma força muito grande que ela traz uma recomendação falando que assim a gente tem visto que o excesso de exame de mamografia ele pode estar causando câncer. Isso não é uma fala que eu posso afirmar com certeza, nossa, causa, mas a gente vê que às vezes 15, 20 anos que uma mulher começou a fazer exame sem ter, né, de rastreio, sem ter sintoma, às vezes a gente gera câncer em uma mulher como essa, né, porque é muita raios, você sabe o que eu tô falando, né, agora fugiu. Mas muitos raios, né, que vai poder alterar, então, a formação celular dessas mulheres. Então é isso. Isso a gente já questionou bastante na aula. Eu queria mais lembrar como que é o exame físico clínico e lembrar o rastreamento, que é só a partir dos 50 anos. É só a partir... Obrigada, Fabiana. É só a partir... É só a cada 2 anos que a gente vai fazer, não é anual. E é isso que cai nas provas, né? Então, atualmente, é isso que vocês têm que responder nas provas de concurso, tudo isso. Vai perguntar do autoexame, e autoexame não é recomendado. A gente pode estimular um autoconhecimento. Lembra que eu falei? Autoconhecimento você pode se olhar, não é que pode pôr a mão na mão, mas deve, né? Mas não todo mês, depois da menstruação, com a técnica tal, não. Eu vou recomendar, você se olha no espelho, olha para sua mama, olha para o seu corpo, olha a mama, como ela é bonita, né? Porque tem muita mulher que tem questão de autoestima com a mama. Então a gente vai estimular essa mulher a se olhar, a se amar, né? Isso que é o importante, né? Porque aí é uma mulher que se olha do jeito dela e se toca do jeito dela, quando tiver uma alteração ela vai identificar. Certo, vamos seguir. Ainda estou no slide número 3. Aí a gente tem o exame clínico, o exame físico, ginecológico, que a gente viu, né? Então, lembrando que igual o exame de mama, a gente tem a inspeção, aí também tem a dinâmica e a estática, e a gente tem também palpação bidigital e bimanual no exame clínico, e o especular, que é a inspeção interna, né, no caso. Então, vamos lá. Então, lembrando, né, a gente vai, então, fez o exame, viu o abdômen, viu os membros inferiores. Aí a gente vai posicionar a mulher numa posição que ela acha que é um pouco mais confortável, que pode ser colocar o pé na peseira ou o joelho. É ela que vai falar o que é melhor, né? Então, a gente posicionou ela, primeiro pôs a luva, né, você já tinha lavado a mão, pôs a luva, lembrando que, infelizmente, tem uma história lá dos EPIs completos, e que eu não concordo, né, mas se for uma coleta de Papa Nicolau, eles falam que a orientação é luva, máscara e óculos. Eu acho too much. Para mim, só precisa da luva, mas se cair numa prova, o que está lá no manual, principalmente para a coleta do Papa Nicolau, são todos esses EPIs, tá bom? Eu, vou falar da minha prática clínica, só uso luva mesmo. E aí, então, a gente vai fazer então, a inspeção, olhar como que está essa região, né? Então, lembrando que a inspeção eu também posso oferecer um espelhinho para essa mulher. E ela acompanha a inspeção com a gente, e é uma oportunidade de trazer autoconhecimento para ela, porque às vezes ela não olhou a vulva dela. E aí a gente oferece um espelhinho para ela. Eu sei, nunca ninguém fez um exame físico completo, né? É muito triste, eu também acho, sempre um horror. Quando a gente vai aprendendo, quem é que já fez um exame, quem já teve um exame decente, né, na vida? Infelizmente. Quando vocês forem profissionais e começarem a fazer, vocês vão ver como vocês vão ser valorizados pelos profissionais, pelas pessoas também, na verdade. Não só os profissionais, não vão gostar de você, que vocês vão atrasar, que vocês vão estar fazendo direitinho aí atrás. Mas as pessoas vão querer se passar com vocês, porque é vocês que ouvem, vocês que fazem o exame adequado. Então, acreditem. E vocês que estão vendo, né? Tá tudo escrito, é que as pessoas não fazem. Então tá, e aí então a gente vai fazer o exame ginecológico nela, o exame físico, colocar ela na posição, viu o espelhinho, né? E aí a gente vai primeiro olhar a mesma coisa que a gente vê na inspeção da mama. Simetria, a gente vai olhar
pelo, a gente vai olhar higiene, né? Como é que tá a higiene dela, isso só observando, né? A gente vai ver se tem alguma alteração, algum edema, algum hematoma, né? Se tem algum lado que está muito mais inchado do que outro, né? Que são os edemas mesmo. Então a gente vai olhar tudo isso. Tem alguma secreção saindo, né? Sem a gente estar fazendo nenhum movimento. A gente vai pedir, então essa é a inspeção estática, paradinha. Aí a gente vai fazer dinâmica. A dinâmica eu peço para ela tossir. Porque é comum quem tem perda urinária involuntária perder xixi se ela tosse. E aí a gente vê se sai urina, porque a gente vai olhar também todas as estruturas, então você vai identificar ali, né? Se você não está conseguindo visualizar, você vai pôr a mão, que é bem comum. Então você abre normalmente com a mão para baixo, porque se você pôr com a mão para cima, você está obstruindo sua visão. Então você põe a mão para baixo, entre lábios, lábios. Lembrando que a gente lá chama lábios internos e externos, para não trazer valor para o nome de grandes e pequenos lábios. Não que seja errado, não é errado, mas a gente pode cuidar mais dessas palavras, tá? Aí a gente abre, observa, né, higiene principalmente, a gente vai ver clitóris, a gente vai ver uretra, né, a gente vai ver o orifício vaginal e a gente vai ver, vai abrir também a região perianal, porque ali também é muito comum de ter condiloma, verruga, então a gente vai olhar tudo isso, tá? Aí, certo, vi tudo isso, ela tossiu, fez a parte dinâmica, aí a gente vai fazer a parte da inspeção interna, ok? A inspeção interna, eu vou usar, então, um espéculo. Que tamanho eu uso de espéculo? Eu uso o menor, a orientação é o menor que tiver. Que do P, e se não for suficiente, a gente troca. A minha sugestão como profissional é a gente já iniciar com um M, que é o mais comum da gente usar, porque eu acho que o P não abre o suficiente para eu visualizar o que eu preciso, né? E aí eu coloquei o espéculo, o que eu vou olhar? Eu vou olhar, então, como é a parte da mucosa dessa vagina. Ela tem velocidades, ela está umedecida, ela está hiperemiada, ela está rosa, tem algum corrimento nessa mucosa vaginal. Eu vou olhar o fundo do saco, como que está esse fundo do saco. Eu vou olhar esse colo uterino, né? Esse colo, como que é o orifício dele, né? O colo é parte do útero, né? É a porção final desse útero. Ele é uma boquinha bem parecida com a nossa. Já tem patinho dele. E aí eu vou ver se tem o quê? Se tem alguma verruguinha, se tem algum pontinho, se tem alguma alteração nesse colo. Pode ter um pólipo, pode ter um cisto de Nabot. Tudo isso a gente vai olhar, né? A ectopia, que é super comum de ter também. E aí a gente olha tudo isso, observa corrimento e tal. Tira o espéculo, cheira o espéculo. Que cheiro tem esse espéculo? Né? Um cheiro normal, um cheiro de queijinho. Um cheiro alterado, tem um cheiro de peixe podre, né? Então isso tudo a gente avalia, cheira. Aí a gente vai fazer a palpação. Então aí a gente vai fazer primeiro o toque bidigital. A gente pode usar a mão para entreabrir os lábios, introduz, lembra? Em J, a vagina é para baixo. Para baixo, sempre os dedinhos, que nem o espéculo, né? A gente colocou com cuidado o espéculo, mas assim, 15 graus é um pouquinho de ladinho, para baixo e aí via. É igual desse, porque incomoda menos. A gente pode lubrificar se a gente não vai fazer o exame do Papa Nicolau. Se a gente vai fazer o Papa Nicolau, a gente não lubrifica. A palpação introduz os dedos e a gente palpa as paredes, anterior, posterior, lateral, e a gente tem que identificar se tem alguma tumerosidade, alguma depressão, alguma alteração, né? E aí a gente toca, então, o colo do útero, encostando no colo do útero, sente ele, né? Eu ponho a mão aqui no nariz, porque o colo do útero, para identificar, ele tem uma textura diferente da vagina, ele é mais endurecido. Então, no toque, você vai sentir uma coisa mais durinha, parece nosso nariz, né? E tem um orifício. Você vai sentir, aí você vai sentir quem vai identificar as coisas que você viu, né? Sente o orifício, tudo isso. Daí você sentiu, você vai, então, mobilizar esse colo. Então, você segura ele entre os seus dedos e faz um movimento. Por que você faz isso?
Porque se essa mulher tem dor, pode ser que ela está com algum IST, que ela tem alguma alteração. Pode ser uma endometriose também, mas é um sinal, né, importante, parte do exame físico para identificar alguma outra alteração. Então, a gente mobiliza esse colo. Mobilizei o colo. Aí, eu vou fazer o toque bimanual agora. Então, eu vou pôr a mão, minha mão é fora, tá? É na barriga dela, na região, então, suprapúbica. Então, eu tenho o osso do púbio, eu vou pôr a minha mão em cima desse ossinho. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu tô por cima uma mão tá dentro da vagina e a outra tá em cima do corpo dela, na região suprapúbica. E eu vou, então, por trás aqui do colo uterino, levantar ele assim. Porque com a minha mão, eu vou sentir o útero fazer bem levinho isso aqui. Quem fez a prática comigo lembra do que eu tô falando, né? Então, por que eu faço esse exame? Esse é o toque bimanual. Esse toque ajuda a saber se o tamanho do útero está no tamanho normal e se ele está na posição adequada, né? Então, o tamanho normal do útero eu não vou sentir com a palpação por fora, né? Ali na região, na barriga dela, né? Então, entre o umbigo e a síntese pública, eu ponho a minha mão, não tem nada ali. Na hora que eu levanto esse útero, eu sinto ele na minha mão, de levinho, tapinho, assim, uma sensaçãozinha aqui. Senti ele na minha mão, ele tá no tamanho adequado. Se eu, antes de levantar ele, sentir, ele tá aumentado. Isso indica para mim um mioma, uma gestação mais comum. Então, certo. E eu vejo se ele tá na posição de anteroverso fletido, né? Que é aquela posição de perinha, que ele vai ficar na posição, então, com o fundo uterino para frente, né? Para frente mesmo, assim, na parte anterior. Quando ele tá para trás, a gente fala que ele tá retrovertido, né? E aí eu não vou sentir. Na hora que eu vou levantar ele, eu não sinto ele. Então é um útero retrovertido. E na palpação você vai sentir que tem muito mais coisa indo lá pro fundo da vagina do que o contrário. No fundo da vagina você não vai mais sentir nada, né? Porque o útero tá para frente. Então a gente consegue clinicamente saber se é uma posição normal ou não do útero. Olha que legal. E aí, para continuar o toque bimanual, eu faço o toque, então, dos anexos. Então, eu vou tentar com os dedos lá no fundo da vagina, encostar a minha mão assim, tentar encostar, lógico, uma por fora e outra por dentro, não vou encostar, mas é como se fosse, para sentir os anexos. Os anexos são as trompas dos ovários. Eu não tenho que sentir trompa ovário. Não tenho que sentir. Então, tá tudo bem, ela também não sentiu dor. Uma coisa é ela sentir dor, assim, ai, tá incomodando. Aí, ou você perguntar assim, tá doendo? Ela vai falar, tá. Não é isso que eu considero dor. Dor é quando eu faço esse toque, eu mexo e ela faz aquela coisa assim, sabe? Aquele susto, aquela dor que dói mesmo. Você vê que não isso é dor. Aí sim eu considero como dor, né? Senão você vai colocar dor, a gente sente desconforto mexendo lá. Então, esse é o exame clínico e o exame ginecológico que tem todos esses passos de inspeção, estática, dinâmica, inspeção interna, toque, então a palpação, né? O toque bidigital e o toque bimanual, né? Então, essas são as partes que a gente precisa estar de olho, certo? Tá. Então, lembrando aqui o exame do Papa Nicolau. Então, lembrando, o Papa Nicolau é muito parecido às etapas, não é... Olha só, né? Porque assim, quando a gente... Por isso que eu comecei a fala falando do exame, né, infelizmente nas UBSs, é muito comum a gente ter esse olhar que a enfermagem só cuida do exame do Papa Nicolau. Olha o tanto de coisa que a gente fez que não tem nada a ver com o Papa Nicolau, e que essa mulher vai ser atendida de uma consulta super completa e não precisou do Papa. Mas ela vem normalmente pelo Papa, né? Então, como é que a gente faz? A gente tem que saber, e o exame do Papa Nicolau, o exame preventivo, né, citológico, oncótico, ele é super importante, né? Não estou tirando o crédito dele. Eu só não quero que a consulta de enfermagem da saúde da mulher seja só para isso. E aí não é uma consulta, aí é um procedimento, né? Então, isso é importante a gente ter claro, né? E é um procedimento simples, certo? Então, vamos lá.
O que a gente está fazendo quando a gente vai fazer? Uma primeira coisa, a mulher vem falando assim, eu quero fazer o preventivo. Ela nem sabe que preventivo, do que é que está falando. A ideia que ela tem é que se ela faz esse exame, ela não vai ter problema nenhum na região genital. É o preventivo de tudo. Então a gente tem que explicar para ela, quando vai fazer a coleta do Papa Nicolau, para que é? Que é o preventivo do câncer do colo de útero, não é preventivo de tudo. Né? Então isso é importante, parece óbvio, mas elas não sabem o porquê que elas estão fazendo o exame. Então a gente precisa explicar que a gente tem no fundo da vagina a pontinha do útero e a gente vai colher umas células de lá e ver se estão tudo bem com essas células. Então tá, e aí como é que faz? A gente vai fazer a parte do exame, normalmente é dentro do exame ginecológico que a gente viu, a gente faz a coleta do Papa Nicolau. Então na hora que a gente colocou o espéculo até lá, foi tudo igual, menos o lubrificante que não põe. A gente colocou o espéculo, mas precisa visualizar bem o colo uterino, que é isso que vocês estão vendo aí. Aqui no colo vocês conseguem ver, então essa é um orifício de quem nunca teve filho e essa de quem já teve filho. E aí a gente precisa de que material? A gente precisa da espátula de aire, da escovinha endocervical, do fixador, e a gente precisa tem uma ficha que a gente preenche para o Papa Nicolau, e a gente precisa também do fixador da lâmina, né? E tem que estar tudo identificado. Então, isso que a gente precisa para o Papa Nicolau. Então, tá, colocou o espéculo, visualizamos o colo. Aí a gente vai fazer, então, primeiro com a espátula de aire, que é aquela espátula que parece um ossinho na ponta. E aí, a parte que tem a maior pontinha é o que eu vou introduzir aqui dentro do orifício. E com a espátula, eu vou fazer um movimento circular de 360 graus, sentido horário, e recolher, então, as células da região da ectocervix, que é o lado de fora da região do colo do útero. Aí eu pego a minha lâmina e tento não bagunçar as minhas células. Então eu pego a espátula e coloco de um lado, eu viro e coloco do outro. Eu não quero fazer uma meleca e misturar uma célula sobre a outra. Eu evito fazer sobreposição de células. Coloquei, peguei então o material da ectocervix com a espátula de aire. Aí eu vou pegar e coletar o material da endocervix, né? Que é a escovinha da endocervical. Eu pego a escovinha, introduzo dentro do orifício, faço um giro de 360 graus sentido horário, e na parte do tercinho, porque o ideal é separar a lâmina em 3 terços. O primeiro terço eu identifico, o segundo terço eu coloco, então, essa amostra ectocervical, e o outro terço eu vou colocar a amostra endocervical. E aí eu vou colocar, desde que eu consiga, então, colocar, normalmente a gente começa sentido anti-horário, porque eu peguei sentido horário, agora eu vou colocar a célula no sentido anti-horário. Eu coloco, então, com o movimento anti-horário, no pedaço da lâmina que não tem célula ainda e nem tem nome, né? E eu coloco lá com um pouco de firmeza para ficar. Daí eu dou uns 30 centímetros de distância do fixador, porque se eu deixar muito perto, eu vou lavar as células. E aí eu fixo, separo, né? Isso se for dessa forma, que é sempre a gente vai conhecer como vai funcionar. Tem alguns lugares mais chiques que não é mais assim, mas em geral nas UBS são assim. Separo o material, tiro o espéculo e segue o exame físico da palpação, tudo isso, certo? A gente sempre tem um preparo para essa mulher também, né? Ela tem que estar pelo menos 48 horas sem ter atividade sexual, sem usar pomada, sem estar menstruada de preferência. Tem exceções? Tem exceções. Se essa mulher nunca veio no serviço, é uma mulher que a gente precisa coletar. Você olhou o espéculo, tá horrível esse colo, preciso ver como é que tá. Eu posso coletar e saber que é uma amostra que não é a das melhores, mas é uma amostra, eu vou ter alguma ideia de como é que tá, e depois a gente tenta coletar novamente, depois do tratamento e tal. Às vezes vem alguma coisa alterada, a gente trata e repete, né? Não com o período que seria o recomendado, mas como ela tem uma alteração, não tem problema. Lembrando, quem tem que fazer o exame de Papa Nicolau é só a partir dos 25 anos e com atividade sexual.
Se ela tem 30 anos e não tem atividade sexual, ela não precisa coletar, né? Lembrando, o que é atividade sexual? Não é necessariamente penetração com o pinto, né? Pode ser outras coisas. Se ela tem atividade sexual, ela tem chance de ter pego o HPV e a gente vai sim coletar esse exame a partir dos 25 anos. E aí a gente repete anualmente por 2 anos, dando não tendo alteração, a gente pode, então, espaçar esse rastreamento a cada 3 anos. Pinto, ela não quer falar da atividade sexual, porque as lésbicas também têm atividade sexual e a gente coleta nelas, tá? Não tem problema. Certo. Aí a gente, então, viu do Papa. O que é mais importante? A gente tem algo que é diferente do câncer de mama, que eu não tenho muito o que fazer, como, então, prevenção. O que eu posso fazer para prevenção de câncer de mama, como a maioria dos outros cânceres, é atividade física, alimentação, estresse, igual também para o câncer de colo uterino, mas eu tenho uma ação no câncer de colo uterino que é um pouco diferente, né? É uma ação mesmo preventiva, que é o uso de preservativo e a vacinação para meninos e meninas, né, dos 9 aos 14 anos. Então, isso é uma coisa a mais que a gente consegue colocar como uma ação de prevenção primária, que o câncer de colo uterino tem, diferente do câncer de mama e dos outros tipos de câncer, tá? Então, isso acontece dentro do câncer de colo uterino. Vocês estão aí acompanhando, porque eu estou aqui falando sem parar. Então, tá bom. Eu coloquei para vocês olharem, né? Porque eu já até mandei essa aula para a Fê. Ela, não sei se ela já mandou para vocês, mas vocês já têm acesso a ela, que aí ajuda vocês, né, a estudar aí. Esse daqui é uma folha, então, de requisição desse exame, tá? É o que usa mesmo, na verdade. Então, aqui é a parte de identificação, só para vocês verem como é o prontuário. Ele vem, então, uma folha grande, dividido em duas, na frente e verso. Eu cortei ele em 4 pedaços para caber nos slides. Né? Então, essa parte da identificação, e eu queria mostrar mais a parte dos dados da anamnese do exame, para vocês verem, tá? Então, eu vou dar aqui um zoom para vocês verem. Ups. Não sei se dá para ler, mas tipo o motivo do exame de rastreio, repetição, né, ou segmento, se ela fez o exame de Papa Nicolau alguma vez, aí sim, quando, se ela usa DIU, se ela está grávida, se ela usa pílula contraceptiva, se ela fez radioterapia, a data da última menstruação, se ela tem algum sangramento na atividade sexual, se ela tem algum sangramento após a menstruação, né? Então, esses são dados importantes da gente saber pensando no rastreio mesmo, né? Então, são dados pensando nesse colo uterino, tem tudo a ver com o que a gente pergunta na anamnese mesmo. Aí a gente vai aqui, ó, o exame clínico. A inspeção do colo tá normal? Tá ausente, né? Por alguma razão, ela já fez cirurgia, eu não vi, tá alterado, colo não visualizado. Você pode colocar, mas o ideal é se você não viu, não tem como coletar, o papo me coloca. Sinais negativos de doença então a gente fez esse exame clínico, não tem sinal de IST? Não. Se tiver uma IST, lembra, a gente já vai ver já o que a gente faz. Aí segue aqui o exame, né? Aí aqui identificação do laboratório e depois a gente coloca, então, o achado. Aí eles vão colocar avaliação pré-analítica, né? Como é que veio essa lâmina, que células na amostra, então, ó lá, célula escamosa granular metaplásica que a gente viu, e aqui se a amostra estava adequada ou não, né? Então, essa é uma fichinha comum que o laboratório usa e que o Ministério deixa, né? Aquelas fichinhas já prontinhas, assim, que a gente pega já, tipo, E aqui o diagnóstico que eles colocam, né? Gente, eu preciso de 5 minutinhos, porque eu preciso ir no banheiro. Posso dar esses minutinhos para vocês? Eu já volto. Preciso fazer xixi. Pode ir lá, vai logo. Eu vou tirar aqui a gravação e eu já volto. Vocês querem os minutinhos também ou não?
Vou dar, então, 5 minutinhos para todo mundo ir no banheiro e aí a gente volta. Eu comecei mais tarde e vocês não têm intervalo porque está todo mundo na casa de vocês, está sendo gravado, então vocês voltam depois e assistem o que vocês perderam, tá bom? Dá para comer na frente, assim, do computador. Eu que não consigo comer porque eu fico na frente de vocês, tenho vergonha. Tá bom? Então já volto.